Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, vídeo 429 da bicorporeidade da transfiguração. Capítulo 7º, Livro dos Médiuns. Então aqui, depois da nota explicativa de Allan Kardec, na questão de número 120, ele assim continua dizendo a respeito da bicorporeidade, né? Tácito refere um fato análogo. Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria, aguardando a volta dos ventos estivais e da estação em que o mar oferece segurança, muitos prodígios ocorreram, pelos quais se manifestaram a proteção do céu e o interesse que os deuses tomavam por aquele príncipe. Então nós observamos que existe toda uma mitologia nesse relato aqui, né? Porque existe livros que contêm esse relato, né? Mas Allan Kardec, aproveitando-se desses fatos, né, para deixar-nos registrado o processo da bicorporeidade, inclusive naquela época. Esses prodígios redobraram o desejo que Vespasiano alimentava de visitar a morada dos deuses, né, para consultá-los sobre as coisas do império. Ordenou que o templo se conservasse fechado para quem quer que fosse, e tendo nele entrado, estava todo atento ao que ia dizer o oráculo. Então, ele queria, ouvir o oráculo. Quando percebeu por detrás de si um dos mais eminentes egípcios, chamado Basílide, que ele sabia estar doente em lugar distante, muitos dias de Alexandria. Inquiriu dos sacerdotes se Basílide viera naquele dia ao templo. Inquiriu dos transeuntes se o tinham visto na cidade. Por fim, despachou alguns homens a cavalo para saberem de Basílide, e veio a certificar-se de que, no momento em que este lhe aparecera, estava a 80 milhas de distância. Desde então, não mais duvidou do que tivesse sido sobrenatural a visão, e o nome de Basílide lhe ficou valendo por um oráculo, né? Então, Basílide nós já procuramos
Então, Basílio foi um dos primeiros professores religiosos, né, gnóstico, em Alexandria, Egito, naquela época. Então, um ser assim muito importante. Então, Vespasiano, naquele momento que ele adentra o templo para falar com o oráculo, manda-se fechar todas as portas, só ele, né, lá dentro do templo. Mas de repente ele vê atrás dele esse professor egípcio, né, que foi o primeiro professor egípcio gnóstico naquela época. Então no que ele se virou, ele deu com a presença de Basílio. Então é óbvio que ele, não sabendo do que se tratava, porque aquela aparição foi através da bicorporiedade, da mesma forma que apareceu, desapareceu a ele. E ele, não sabendo do que se tratava, interrogou todos ali nas imediações, próximo a ele, e para não ter dúvida, mandou ele que fossem até aquela outra região, 80 milhas de distância. Desde então não mais duvidou, né? Então olha só, ele encontrava-se a 80 milhas de distância, doente, fisicamente doente. Aí é natural, são histórias assim, que Hippolyte Léon Denis Rivail narra como sendo processos da bicorporiedade, e também agora dando-se sequência no número 121. Tem, pois, dois corpos o indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes. Mas desses dois corpos, um somente é real. O outro é simples aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica, né? O corpo físico. E que o segundo tem a vida da alma, que é o corpo espiritual. Ao despertar o indivíduo, os dois corpos se unem e a vida da alma volta ao corpo material. Não parece possível, pelo menos, não conhecemos disso exemplo algum. E a razão, ao nosso ver, o demonstra, que no estado de separação possam os dois corpos gozar simultaneamente e no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Demais do que acabamos de dizer, ressalta que o corpo real não poderia morrer, né? O corpo real não poderia morrer.
É óbvio, o corpo real, ele não pode morrer, ele não pode se desintegrar, né? Então nós sabemos que o corpo real de todos nós é o espírito, é a alma, né? O que se desintegra é apenas o corpo físico, mas nós sabemos que para todos os espíritos, para todos aqueles espíritos que se encontram no corpo físico, aquele espírito naquele processo é alma. Ressalta que o corpo real não poderia morrer, enquanto o corpo aparente se conservasse visível, porquanto a aproximação da morte sempre atrai o espírito para o corpo. Então, não adianta, é um processo que foge até o próprio desejo do indivíduo. Agora, é óbvio que esse processo todo está relacionado à evolução do espírito, né? Ainda que apenas por um instante. Daí resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser matado, porque não é orgânico, não é formado de carne e osso. Desapareceria no momento em que o quisessem matar. Então, ele desapareceria no momento em que o quisessem matar. Porque é lógico, o corpo espiritual, ele não é formado de carne e de ossos. Então, em meio a todo esse processo, é natural que ele desapareceria. Agora, na questão de número 122, Kardec ele diz assim: passemos ao segundo fenômeno, o da transfiguração. Porque o tema é da bicorporeidade e da transfiguração. Então, tratou-se da bicorporeidade, agora vai começar a tratar a respeito da transfiguração. Então, consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. Nós já descrevemos algo com relação a esse processo de transfiguração, quando nós iniciamos esse capítulo 7º da bicorporeidade e da transfiguração. Mas, como nos encontramos aqui mediante um esclarecimento de Allan Kardec, nós vamos dar sequência aqui. Consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. Aqui está um fato dessa natureza, cuja perfeita autenticidade podemos garantir. Ocorrido durante os anos de 1858 e 1859, nos arredores de Saint-Étienne.
Então, Kardec vai narrar o caso agora, né? Ocorrido naquele ano. Uma mocinha de mais ou menos 15 anos gozava da singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tomar em dados momentos todas as aparências de certas pessoas mortas. Então pense, essa faculdade, tanto a da bicorporeidade quanto a da transfiguração, elas assim são raríssimas. Mas é preciso ficar bastante atento com os charlatões, com os mistificadores. Porque tanto na bicorporeidade quanto na transfiguração, existe como enganar as pessoas. Existe como, né? Olha só para você ver, na bicorporeidade, na transfiguração, na psicografia, de forma que só mesmo não caem nas armadilhas aqueles seres dotados de conhecimento, de bom senso, aqueles seres que raciocinam, aqueles seres que não são assim fanáticos, porque nós não podemos ser fanáticos, né? Nós não podemos ser fanático ao ponto de idolatrarmos, e enquanto ali nesse processo da idolatria esquecemos-nos da vigilância, da prudência, do bom senso, da ética, e a pessoa entra no estado de cegueira. Então, essa mocinha, por isso que não se vê tanto como no caso aqui em que Kardec está narrando, né? Olha só para você ver. Uma mocinha de mais ou menos 15 anos gozava de singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tomar em dados momentos todas as aparências de certas pessoas mortas. Tão completa era a ilusão, aqui Kardec está mostrando assim como uma ilusão, mas esclarecendo que é uma transfiguração, né? Porque isso se dá graças à faculdade e graças ao perispírito dessa irmãzinha. Tão completa era a ilusão, que não passasse de uma ilusão para muitas pessoas, né? Tão completa era a ilusão que os que assistiam ao fenômeno julgavam ter diante de si a própria pessoa cuja aparência ela tomava. Então imagine só para você ver, várias pessoas, né, várias personalidades, várias fisionomias, de repente ela do nada transfigurava. Cuja aparência ela tomava. Tal a semelhança dos traços fisionômicos
do olhar, do som da voz e até da maneira particular de falar. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes sem que a vontade da mocinha ali interferisse. Tomou em várias ocasiões a aparência de seu irmão, que morrera alguns anos antes. Reproduzia-lhe não somente o semblante, mas também o porte e a corpulência. Olha só para você ver. O porte e a corpulência. Então, o processo é tão sério, né, que as pessoas podem dizer assim, mas vamos pensar da seguinte forma, que ela tivesse lá uma estatura de 1,50 m, então, e o irmão dela, uma estatura de 1,80 m, então, ali, a transfiguração ali, todos, né, viam ali o irmão dela na estatura normal de 1,80 m, que eu disse, né, 70, 80, enquanto ela tinha 1,70 m, 1,50 m. Vamos pensar por esse lado. Olha a transfiguração, a mudança de 1,50 m para 1,80 m. Vamos pensar, eu não entendo muito desses negócios de quilo, mas vamos pensar que ela pesava, para simplificar, 60 quilos. E o irmão dela, 95 quilos. Ele se apresentava ali com uma estatura de 1,80 m e com, né, o peso de 95 quilos. Sendo que a mocinha ela pesava 60 quilos e uma estatura de 1,50 m. Olha quanta coisa é possível. Então, olha só para você ver. Um médico do lugar, testemunha que fora, muitas vezes desses estranhos efeitos, querendo certificar-se de que não havia naquilo ilusionismo, o médico quis se certificar, mas fez bem ele, né? Fez a experiência que vamos relatar, conhecemos os fatos, pelo que nos referiram ele próprio, o pai da moça, e diversas outras testemunhas oculares, muito honradas e dignas de crédito. Veio a esse médico a ideia de pesar a moça no seu estado normal. Engraçado que eu confesso que eu ainda não tinha lido esse trecho aqui ainda. Então, veio a esse médico a ideia de pesar a moça no seu estado normal, de fazer-lhe o mesmo de transfiguração, quando apresentava a aparência do irmão, que contava ao morrer 20 e tantos anos, e era mais alto do que ela e de compreensão mais forte. Pois bem, verificou que, no segundo estado, o peso da moça era quase duplo do seu peso normal. Concludente se mostra a experiência, tornando impossível atribuir-se àquela aparência a uma simples ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato que, noutro tempo, teria sido qualificado de milagre, e aqui hoje chamamos muito simplesmente um fenômeno. É um fenômeno natural. É um fenômeno natural da evolução do ser. Não existe nada de milagre, não existe nada
de paranormalidade, não existe nada de ilusão de ótica, né? Vamos dizer assim que essa mocinha, vamos usar esse termo, ela ainda teve muita sorte, no bom sentido, que não existe esse negócio de sorte. Ela ainda teve muita sorte de não ter sido morta em uma fogueira, considerada como bruxa, uma feiticeira, porque era assim que eles tratavam naquela época as pessoas portadoras desses dons, que se manifestava dessa forma como se manifestava nessa mocinha. Agora, por isso que dissemos aqui que é raro. Se existe no mundo algum médium, né, que é detentor dessa faculdade, eu desconheço. Vamos para o próximo vídeo.